Essa vida apresenta dois aspectos que podem nos interessar especialmente. Eu não trato da morte lindíssima, porque Dom Maia já realçou, mas o primeiro aspecto é o modo pelo qual a providência dispôs as coisas com a existência desses santos. Se nós ouvirmos essa narração, é uma vida tão diferente da nossa, e é um gênero de virtudes tão diferentes daquele que nós somos chamados a exercitar, que eu tenho a impressão até que alguns se sentiriam tentados a pensar que é heresia branca. E exatamente esta é uma ocasião boa para nós mostrarmos que não se trata de heresia branca, mas se trata da prática das melhores virtudes católicas. Se nós imaginamos um santo que é assim como descreve essa ficha, e ele foi assim, quer dizer, nós devemos admitir que ele tenha sido como a ficha descreve, porque a ficha, ele tendo sido assim, dava para ser santo canonizado. Portanto, é uma questão de doutrina que está empenhada nisso. Bem, um santo que era muito bom, muitíssimo humilde, muitíssimo apagado, que, como os senhores estão vendo, era muito benquisto. Não aparece aí o caso de uma luta dele com ninguém. Todo mundo gostava dele. Tinha o dom dos milagres, de maneira que todo mundo ia atrás dele. Ele pedia uma coisa, ele dava uma bênção, recolocava um olho, a multidão se extasiava, olhava, mas que maravilha. Ele mais adiante consertava uma perna quebrada, também as pessoas ficavam encantadas com ele. Oh, que maravilha! Ele sai, as pessoas acham que é uma desolação, ele chega, as pessoas acham que é uma alegria, inundado de graças celestes, de dons celestes o tempo inteiro. Nós vamos comparar isto com a vida de um militante da TFP, em contínua fricção com o ambiente, em contínua luta com a revolução, cada vez mais prepotente, em contínuo desacordo, portanto, com tudo aquilo que habitualmente se admite como valor ou como princípio estabelecido, não praticando milagres, não recolocando o olho de ninguém, de vez em quando quebrando a perna no karatê ou no jiu-jitsu, e não tendo quem dê uma bênção para consertar e preciso ir para o médico para encanar, e são meses de perna ou de braço encanado. O senhor vê um contraste tão grande que a pessoa é levada a pensar o seguinte: o que é que seria feito de mim se eu levasse a vida de São Genolé? Seria uma maravilha, como eu ficaria mansinho, como seria gostoso, mas também eu daria o guerreiro, eu daria o escravo de Nossa Senhora, eu daria o herói que eu queria ser. Não dá a impressão que exatamente esse é o contrário do herói que nós queríamos ser? Então, em que sentido este santo é um modelo para nós? Há um primeiro princípio que é o seguinte: e esse princípio eu já mencionei várias vezes, eu me limito a relembrá-lo aqui. Quem pratica uma virtude em grau heróico possui todas as outras virtudes em grau heróico. De maneira que um santo que tenha sido herói nessas virtudes, quer dizer, tenha encontrado todas as dificuldades que a criatura humana, caída do pecado original, sente em ser inteiramente fiel aos mandamentos da lei de Deus, aos conselhos evangélicos, a missão que tem. Isto é sempre para todo homem uma luta e uma coisa dificílima. Esse santo, então, que foi heróico na paciência, heróico na mansidão, heróico na humildade, este santo teria todos os títulos para ser um grande guerreiro, desde que as circunstâncias exigissem dele. E para ser um desses que enfrentam as multidões e que as increpam e que lutam contra elas, se as circunstâncias exigissem isso dele. A prova disso os senhores têm nos próprios fatos que estão narrados na ficha. Os senhores já imaginaram que humildade heróica é preciso ter para uma pessoa estar dotada em tão alto grau do dom dos milagres, estar cercado da admiração universal de tal maneira e, entretanto, se conservar inteiramente humilde, um modelo de humildade para todo mundo? Os senhores imaginem que cada um em si própria tentação. É um taumaturgo, passa distribuindo bênçãos e curando as pessoas. Os senhores não teriam uma tentação de orgulho, de vaidade, de egocentrismo? Evidentemente teriam. Também ele não consentiu disso uma só vez. Ele lutou o tempo inteiro e conservou-se humilde até o fim. Os senhores imaginem essa morte. Os senhores já podem imaginar a megalice que poderia dar a alguém na hora da morte, uma coisa assim. O homem se despede de todo mundo e diz: eu vou morrer. Mas como? Vós estáis em boa saúde. Como é que ides morrer? Ah, eu recebi um aviso de que vem os anjos do céu me pegar. Vocês podem imaginar os ares, hein? E as vontades de se valorizar que uma coisa dessa pode dar. Bem, depois chega a hora da morte, grande show. Vai todo mundo, ele lá reza a missa. Para um vaidoso é um show. Ele reza a missa, todo mundo ouvindo as últimas palavras dele,
espiando, olhando, etc. Depois, então, ele para com os braços abertos em cruz, junto ao altar e começa a salmodiar. Salmodiar, salmodiar, até que vem os anjos. Chega em determinado momento os anjos, ele sorri e cai morto. Isso é uma coisa a mais embandecedora que possa haver. É preciso ser um herói. Como foi herói qualquer santo que tombasse nas cruzadas, é preciso ser um verdadeiro herói para não ceder à vaidade e à megalice nessas circunstâncias. E, portanto, se ele foi herói nisso, ele poderia ser um herói de espada na mão se as circunstâncias exigissem dele outra coisa. Por quê? Porque quem se domina a este ponto não domina apenas a vaidade, mas domina todos os outros instintos desregrados que há no homem. E é capaz, portanto, de dominar o instinto de conservação em seus pânicos, em seus sustos, em seus desregramentos. É capaz de dominar a preguiça, é capaz de dominar o gosto de ser bem tratado, de não estar exposto aos sóis, às ardências, às arenais efervescentes, por assim dizer, do Oriente. Bem, é capaz de vencer a tudo isto para cumprir o seu dever. É um homem, segundo Deus, capaz de cumprir o seu dever em todas as circunstâncias. Esse é um santo. Mas, de outro lado, os senhores veem a providência como dispõe da vida de um santo de acordo com os intuitos dela. Nesse tempo, ele estava evangelizando povos novos, povos que ainda estavam recebendo os primeiros rudimentos da doutrina católica, descendentes muito próximos de bárbaros, e que tinham, portanto, a fé exposta a todas as dúvidas, a todos os vais e vens de quem tem atrás de si séculos de idolatria, a todos os maus costumes, aos maus hábitos de quem tem atrás de si séculos de paganismo. Era preciso, era pelo menos muito conveniente, que um santo nessas condições tivesse o dom dos milagres, para que a sua vida provasse aqueles povos bárbaros, os seus milagres provassem a veracidade do anúncio evangélico que ele fazia. Os senhores veem bem, portanto, que esses milagres tinham uma razão de ser. Tinham uma razão de ser para a glória de Deus, para a implantação da igreja. E que Deus deu a este santo esses dons, mas exigiu dele o contrapeso da humildade, para ele cumprir uma grande missão. Qual era a missão? Era a vitória sobre os bárbaros daquele tempo. A vitória sobre o grande inimigo da igreja naquele tempo, que era o paganismo. Porque ele soube ser humilde, ele praticou milagres. Ele pôde receber o dom dos milagres. Porque ele recebeu o dom dos milagres, ele não só confirmou muitas pessoas na fé, mas ele atraiu a si muitos filhos espirituais. Porque ele era humilde, porque ele era santo, ele formou toda uma descendência espiritual, toda uma ordem religiosa de missionários, de homens de contemplação, que se espalharam naturalmente por aquelas paragens e que fizeram muito bem ajudar a implantação da igreja lá. Foi de homens assim, de milagres assim, que nasceu a mais bela das épocas da história, que foi, como nós sabemos, a Idade Média. Esses são os precursores da Idade Média. Ou os fundadores da Idade Média. Agora, de outro lado, é preciso notar o seguinte, é que quem tem descendência bárbara próxima não tem a mentalidade que se costuma supor que tem um bárbaro. Todo mundo supõe que o bárbaro tem a psicologia, o temperamento de um de nós, só que anda meio nu por dentro das selvas. Não é verdade. Todos os impulsos, todos os instintos dos bárbaros são desregrados, são diferentes dos nossos. Eles trazem consigo 1000 desordens, 1000 apetências más. Eu me lembro ter lido uma vez, numa história do Padre Anchieta, esse fato significativo. Quando o Anchieta já estava velho e a cidadezinha de São Paulo, a aldeiazinha de São Paulo, começava a florescer, ele encontrou uma índia velha, batizada, e que estava muito triste, sentada num canto. E ele então passou perto dela e, com doçura evangélica, perguntou o que ela tinha. Ela disse na língua dela, que Anchieta falava perfeitamente: "Ah, padre, eu estou com uma vontade de chupar o braço de uma criança tapuia, que era da raça inimiga dela." Quer dizer, os senhores estão vendo as rivalidades, a antropofagia, isso, tentando uma mulher que estava convertida. Quer dizer, os piores instintos estão nessa gente. Para combater essa gente, para fazer o contrário do que a barbárie pedia a eles, era preciso um exemplo de mansidão. E por isso, um santo extraordinariamente manso fazia a contra-revolução do tempo. Se o paganismo era a revolução do tempo, a mansidão era a contra-revolução do tempo.
Era o que chocava com o ambiente, que entrava em conflito com o ambiente. Eles não entendiam, mas depois podiam achar até que era covarde, qualquer outra coisa assim. Mas depois, a força de verem aquela mansidão insistente, Deus, milagres e tudo mais, iam se convertendo. Quer dizer, ele foi o contrário dos defeitos da época. Como nós devemos ser o contrário dos defeitos da nossa época. Nossa época, os senhores dirão, não é uma época de barbárie. Eu digo, o pior de nossa época não é a barbárie. O pior de nossa época, de baixo certo ponto de vista, nem sequer é o comunismo. Se nós entendermos a afirmação nesse sentido, que o comunismo não seria um perigo real, se não fossem as incontáveis pessoas não comunistas que, por moleza, por um humanitarismo mal compreendido, por falta de fé, não combatem o comunismo como deveriam combater. E combatem os que combatem o comunismo. Quer dizer, o grande mal é exatamente esse irenismo, esse pacifismo mal entendido, esse ecumenismo péssimo que os senhores conhecem e contra os quais a TFP levanta seu estandarte de luta. O que é profético é, em cada época, combater a tendência da época para fazer ali o que nós poderíamos chamar o jogo de Deus. Naquele tempo, era assim que se combatia. Em nosso tempo, sem dar a virtude da mansidão por abolida, porque todas as virtudes terão de ser praticadas e todos os conselhos evangélicos até o fim do mundo, entretanto, a tônica se desloca para a combatividade. E nós lutamos das nossas condições. Então, é heresia branca um santo desse? É um absurdo pensar que um santo é heresia branca. Além disso, a análise racional da sua vida mostra, pelo contrário, que ele, nesse sentido, é um grande exemplo. A menos que indique o contrário se sucedesse. Com isso, o santo do dia está concluído.